Olá minha amiga, olá meu amigo! Como muitos dos conceitos que vimos até aqui são materializados no seguro alto e como a demanda por este produto surge naturalmente, o tema desse segundo módulo do nosso treinamento 100% online será justamente o tal do seguro alto. Podemos dizer que o seguro de automóveis tem como objetivo garantir ao segurado a indenização ou reembolso dos prejuízos sofridos e despesas incorridas, desde que devidamente comprovados e decorrentes de riscos cobertos. O seguro alto pode, assim, atender três tipos de veículos. Primeiro, veículo de passeio ou um veículo automotor cuja finalidade principal é o transporte de seu proprietário, familiares ou amigos. Segundo, veículo de carga ou um veículo automotor cuja finalidade principal é o transporte de mercadorias ou tudo aquilo que pode ser transportado ou suportado pelo veículo. E terceiro, veículo de transporte de pessoas ou um veículo cuja finalidade principal é o transporte de passageiros coletivo ou individual, com ou sem cobrança de passagem. Agora, lembra lá no módulo 1 que falamos de valor determinado e referenciado de um bem? Pois é, o seguro alto em tese permite essas duas modalidades de contratação para definir o limite máximo de indenização. Quando falamos em valor determinado, este valor de indenização é fixo e estipulado no ato da contratação, no caso de um sinistro coberto. Se for um carro 0 km, esse valor é definido tendo como base o valor da nota fiscal de compra do veículo. Mas dificilmente veremos isso na prática. Talvez em algum carro de colecionador bem antigo mesmo, isso talvez seja possível. O mais comumente utilizado é realmente o valor referenciado, que é um valor variável e que utiliza uma tabela de referência para calcular o valor da indenização. No seguro alto, esta referência é a tabela FIPE, que é uma média de preços de veículos anunciados no mercado nacional e que serve como um parâmetro para negociações e avaliações. FIPE é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. E é a tabela FIPE que define então o LMI, ou limite máximo de indenização, em caso de um sinistro coberto na maior parte dos seguros altos no Brasil. Usualmente as seguradoras trabalham com um fator de reajuste de 100% da tabela FIPE, mas há algumas poucas opções que permitem uma contratação de um percentual um pouco menor ou um pouco maior. Lá em setembro de 2021, a SUSEP lançou novas normas para a comercialização do seguro alto, como você pode acompanhar no nosso post, cujo link aparecerá aí na sua tela e nos comentários deste vídeo também. Mas um dos pontos é que as seguradoras poderiam, a partir de então, ter seguros alto com contratações de coberturas de forma mais flexível. E com base nisso, a Bradesco Seguros lançou um produto que prevê, por exemplo, a contratação do seguro alto com um fator de reajuste de até 100% da tabela FIPE, ou seja, o segurado pode, a partir de então, escolher qual o nível de proteção que ele deseja ter. E, por óbvio, pagar um prêmio equivalente. O objetivo claro dessa flexibilidade é que um segurado opte por contratar um fator de reajuste de, por exemplo, 80% da tabela FIPE e ter um seguro alto mais baratinho. E eu citei 80% porque até antes da pandemia era bastante comum a comercialização de veículos usados com esse valor da tabela FIPE. Porém, como a venda de usados disparou durante a pandemia, passou a ser usual vermos a comercialização de veículos usados com 110% e até 120% do valor da tabela FIPE. Já imaginou se um cliente tivesse optado pela contratação de seguro alto da Bradesco com um fator de reajuste de 80% e tivesse seu carro roubado e descobrisse que para comprar um outro veículo usado do mesmo modelo e condições do que ele for roubado, o mercado estava pedindo 120% da tabela FIPE? Nosso cliente ficaria feliz? Não, né? Será que ele se lembraria que ele tinha optado por pagar um prêmio menor ou jogaria essa responsabilidade nas costas do Doutores Protege? Então, a flexibilidade do fator de reajuste e outras possibilidades nas novas normas do seguro alto são interessantes, sem dúvida, e tendem a diminuir os preços do seguro alto, mas na Doutores Protege nós gostamos de explicar direitinho as coisas ao cliente para não sermos pegos de calça curta. Entrando no importante tema das coberturas do seguro alto, lembra-se que falamos da cobertura básica? No seguro alto, a cobertura básica protege tudo relacionado diretamente ao veículo, que as seguradoras geralmente chamam de casco. Garante então proteção ao veículo propriamente dito, tendo como objetivo fazer o veículo voltar ao seu aspecto original antes do sinistro da forma mais fiel possível. A cobertura básica no seguro alto pode ser de dois jeitos.
A básica 2 é uma cobertura mais simples e geralmente mais barata, mas que não cobre qualquer tipo de colisão e outras coisas ruins. A básica 2 assim protege o segurado de prejuízos materiais causados ao veículo ou de sua perda proveniente de incêndio, raio, explosão, roubo ou furto total, colisão, impacto, abarroamento, capotagem ou derrapagem, desde que causados apenas por roubo ou furto total, e roubo ou furto de equipamento de som, imagem ou comunicação, desde que façam parte do modelo original do veículo, quando este for roubado ou furtado e localizado sem estes itens. A cobertura básica 2, assim, não cobre roubo ou furto parcial, isto é, o desaparecimento isolado de partes ou peças, inclusive acessórios. Já a básica 1, ou compreensível, é uma proteção mais completa, pois protege o segurado de prejuízos materiais causados ao veículo ou de sua perda proveniente das causas que acabamos de mencionar na básica 1, básica 2, e também de colisão, impacto, abarroamento, capotagem ou derrapagem, também de outras origens, roubo ou furto total e parcial, queda de qualquer objeto externo, danos causados por terceiros, danos causados por alagamentos, enchente ou inundações, inclusive nos casos de veículos guardados em subsolo, garagens, e vendaval, granizo, furacão, terremoto e ressaca. Para quem mora em São Paulo, BH, as enchentes e alagamentos são bastante frequentes no verão, não são? E nessa cobertura básica, esses prejuízos podem ser protegidos, por exemplo, se eu deixei meu carro estacionado em uma rua que alagou e acabou com o meu carrão. Mas se eu estou dirigindo o carro e voluntariamente tento atravessar uma rua que já está alagada, concorda que eu agravei, eu aumentei o meu risco? Pois é, nesse caso, a seguradora acabará não dando cobertura ao sinistro, ok? Um ponto importante quanto aos dois tipos de cobertura básica do seguro auto. As despesas necessárias ao socorro e salvamento do veículo em consequência de um dos riscos cobertos serão reembolsados. E é sempre bom lembrar que o roubo é a subtração de um bem com grave ameaça à pessoa e que o furto é a subtração de forma pacífica e simples. Agora, além da cobertura básica, um seguro auto normalmente acaba tendo outras duas coberturas contratadas pelo segurado com bastante frequência. Acidente pessoal de passageiros, ou APP, e responsabilidade civil facultativo de veículos, o famoso RCFV. O APP indeniza passageiros por danos decorrentes de acidentes ocorridos quando transportados em veículos particulares ou públicos segurados. Mais usual é esta proteção ser oferecida para a morte ou invalidez dos passageiros, mas é possível também contratar a proteção para despesas médicas e hospitalares de passageiros. Tem um pequeno detalhe na hora da contratação dessa cobertura. Quando você faz uma cotação ou contratação dessa cobertura e opta por um IS de, sei lá, R$25.000, algumas seguradoras darão esta proteção por cada indivíduo, passageiro individualmente, e outras seguradoras dividirão o valor dessa IS pela quantidade possível de passageiros em um veículo, em tese 5 passageiros, e dirão que a proteção individual de cada passageiro é de R$5.000. Um detalhe bobo, mas que vale a pena mencionar. Já a RCFV cobre os danos materiais DM e danos corporais DC causados a terceiros pelo segurado enquanto pilota o seu carrão. O DM então cobre qualquer dano físico à propriedade tangível, causando diminuição patrimonial, inclusive todas as perdas materiais relacionadas ao uso dessa propriedade. Se eu bater em outro veículo, esta cobertura indeniza este terceiro até o valor contratado da importância segurada desta cobertura ao IS. Já o DC cobre qualquer dano físico, como uma lesão, incapacidade ou morte causada a terceiros. Se eu atropelar alguém, esta cobertura indeniza este terceiro até o limite da IS também. Tem muito cliente que opta por ter apenas R$50.000 de DMDC para o seguro alto ficar mais baratinho. Mas hoje em dia, com tanto carro importado andando pelas ruas, será que vale a pena? Um Corolla 0 km custa hoje mais de R$130.000, então não é difícil um abatido segurado ter uma responsabilidade de restituir um terceiro em um valor dessa ordem de tamanho. Na Doutores Protect sempre recomendamos um mínimo de R$100.000 de DMDC, e se o cliente tem um carro mais caro, recomendamos valores ainda mais elevados. Vou mostrar apenas um exemplo real. Ao passar em um cruzamento, o segurado deste veículo vermelho não observou a preferencial e colidiu com o motociclista. Coisa rara hoje em dia. Pois bem, o motociclista era um rapaz de 26 anos que possuía uma renda mensal de R$960 e teve uma invalidez funcional permanente em seu braço direito, perdendo parte do movimento do braço. O segurado possui em sua apólice aqueles R$50.000 que mencionamos de DMDC, mas o juiz decidiu que a indenização ao motociclista devia ser de R$146.000. Ou seja, a seguradora pagou R$50.000 da cobertura e o segurado teve que se virar para pagar os outros R$96.000 restantes. Este segurado tinha pago em sua apólice seguro alto um prêmio de R$907. Se ele tivesse aumentado a cobertura de DMDC para R$150.000, sabe quanto a mais de prêmio anual ele teria pago? R$49. Dividindo este valor pelos 12 meses da apólice, teria um aumento de R$4,10 por mês.
Se ele soubesse que a economia de R$ 49 poderia lhe dar um prejuízo de R$ 96 mil, será que ele optaria por manter esses R$ 50 mil de DMDC? E se o segurado tivesse atropelado um cirurgião que acabara de concluir sua residência no Hospital Albert Einstein em São Paulo? Como ficaria? Já há casos e casos na justiça em que o motorista teve que arcar com, por exemplo, 2/3 da renda estimada da pessoa que ele atropelou e matou até os 73 anos de idade, que é a expectativa de vida no Brasil. Quantas centenas de milhares de reais isso representa de prejuízo e quanto custaria aumentar a cobertura de DMDC no seguro do segurado? 200 ou 300 reais no ano? Será que vale a pena pagar o mínimo possível de prêmio? Claro que não. Mas é nosso papel mostrar ao cliente este tipo de conta para que ele faça a opção dele. Por sinal, já que você entendeu o conceito da cobertura de RCF e a proteção contra DCIDM, permita-me perguntar. Se eu bater o meu carrão em um veículo cujo motorista presta serviço e ganha seu pão com corridas do Uber, eu precisarei pagar apenas o conserto do carro ou também precisarei pagar uma grana pela perda de renda diária que o jovem terá? Ficou em dúvida? Não fique, pois nesse caso eu posso sim ser obrigado a pagar pela perda de renda que causei ao motorista do Uber, que teve que ficar, 10, 15, 30 dias sem seu ganha-pão. A única questão aqui é o rapaz que trabalha como motorista do Uber fatura, por exemplo, R$ 500 por dia. Por óbvio que ele terá que comprovar esse ganho e se é pelo Uber, fica mais fácil de ver a média de ganho dele nos últimos 3 ou 6 meses. Porém, o que ele fatura por dia não é lucro, certo? Ele tem gasto pelo menos com gasolina. E aí terá que se chegar a um consenso de quanto efetivamente sobra no bolso dele por dia, pois este é o valor que tem direito. Percebe como isso apenas reforça o cuidado que devemos ter com uma cobertura muito baixa de danos materiais e corporais do seguro alto? Eu concordo. Muito bem. Além destas duas proteções de RC, pode-se adicionalmente contratar a proteção contra danos morais e danos estéticos causados a terceiros, mesmo que elas não sejam algo muito comum. O dano moral é aquele que, embora não cause perda econômica, cause ofensa à personalidade, desencadeando trauma psíquico e trazendo como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e à vida. Coisa linda. E pode ser mais importante para um seguro alto de uma pessoa jurídica do que para uma pessoa física. E o dano estético é aquele causado a uma pessoa e que implique em redução ou a perda de padrão de beleza ou estética. Além dessas tradicionais coberturas, temos um grupo de serviços que são hoje essenciais no seguro alto. Assistência 24 horas, carro reserva e cobertura de vidros. As assistências 24 horas são um excelente complemento ao seguro alto por oferecerem ajudas em caso de pânico, colisão, incêndio ou roubo do veículo segurado, por exemplo. A maioria das seguradoras terceiriza suas atividades, porém há aquelas que possuem empresas próprias de assistência. Quando o foco é apenas o alto, o serviço mais utilizado é o guincho, mas podemos também citar a troca de pneus, o motorista da vez por conta da lei seca e até descontos para reparos em centros automotivos parceiros. Muitas seguradoras também oferecem serviço para casa dentro do seguro alto como forma de se diferenciar. Serviços de chaveiro, eletricista, encanador, reparos em aparelhos eletrodomésticos, entre outros. Nesses casos, normalmente as seguradoras impõem limites para a utilização, seja um limite de quantidade de utilizações ou de valores dos serviços prestados. Exemplo, o segurado só pode chamar o guincho 3 vezes durante os 12 meses de vigência do seguro. Ou o segurado pode utilizar ou chamar o chaveiro 4 vezes ao ano, limitado a um serviço simples que não custe mais do que R$ 150 para a seguradora, e as peças do eventual reparo normalmente não estão inclusas. Um ponto importante é que quanto mais serviços são oferecidos nas assistências, maior a comodidade ao cliente e também o prêmio do seguro. E em regra o cliente sempre dirá que quer o preço mais baixo possível. Mas aí, por exemplo, ele acaba contratando uma assistência que oferece o serviço de guincho em um raio de até 100 km da sua residência e vai para Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Preciso dizer que se ele precisar do guincho lá e morar em Santo André, ele não terá o serviço? Ou ainda pior, se quiser o serviço, terá que pagar a diferença de quilometragem? Nessas horas o cliente vai sempre culpar quem o auxiliou na contratação do seguro. Por sinal, outro serviço que o cliente acaba sempre querendo contratar o mais barato possível e depois acaba se arrependendo é o tal do carro reserva, que permite, em caso de indenizações integral ou perda parcial, a locação gratuita de um carro por um período definido na contratação da apólice. Algumas seguradoras disponibilizam também a utilização do carro reserva quando o segurado é o terceiro envolvido em uma colisão e o valor dos reparos também ultrapasse o valor da sua franquia. Os períodos mais praticados pelas seguradoras de carros reserva são de 7, 15, 30 ou 45 dias. E o segurado pode, por exemplo, até escolher entre um carro popular sem ar-condicionado e um sedã com ar-condicionado. Quanto maior o período e o tipo do carro reserva escolhido, maior
maior ficará o prêmio do seguro alto, por óbvio. E é nessas horas que o segurado sempre quer a opção mais barata, 7 dias de carro reserva do modelo básico, popular. Agora, se ele bater o carro e tiver que ficar, sei lá, 30 dias andando com um no mili sem ar-condicionado, será que ele vai lembrar da opção que ele fez ou vai dizer que a seguradora tem um produto ruim? 7 dias de carro reserva, hoje em dia, não faz nem cócega, ainda mais se a batida tiver sido um pouquinho mais forte. Para a utilização do carro reserva tem algumas regras, pois o motorista precisa ter idade mínima de 21 anos, ter 2 anos de habilitação e ter cartão de crédito com limite para a caução da locação. A locação é gratuita, mas se o cliente, por exemplo, tomar uma multa durante o período, ele tem que se responsabilizar por isso, certo? Dá-lhe lá o cartão. Além de arcar com todas as despesas decorrentes da utilização, como gasolina, pedágios, etc. Caso sejam esgotadas as diárias contratadas antes do fim da vigência da apólice, será permitida a reintegração total da cláusula já contratada inicialmente através do pagamento de um prêmio adicional. Exemplos: bati o carro e utilizei durante 14 dias o carro reserva, período que eu tinha contratado. Se eu quiser, posso pedir a reintegração da cobertura e pagar o prêmio adicional por isso. Por fim, lembremos que a cobertura básica do seguro alto cobre o conserto de vidros do carro em caso de um sinistro, uma batida. Porém, se apenas o seu para-brisa quebrar, talvez nem vale a pena acionar o seguro e pagar a franquia, certo? Nessas horas, ter contratado a cobertura de vidros vai valer a pena. O pacote básico da cobertura de vidros cobre não só o para-brisa dianteiro, mas também o traseiro e os laterais. Já o pacote mais completo dessa cobertura inclui a proteção para os demais itens como retrovisores, faróis e lanternas. Em muitos casos até mesmo inclui os faróis de xenon e LED de carros importados. Agora, será que isso é importante? Há uns 2 anos um cliente nosso teve o para-brisa da sua BMW quebrado na estrada. Ele acionou a cobertura de vidros, pagou a franquia de algumas centenas de reais e a seguradora providenciou a troca. Sabe quanto custaria o para-brisa desse BMW caso ele não tivesse contratado a cobertura? R$9.000. Detalhe importante: para cada tipo de vidro, para-brisa, farol ou retrovisor, a seguradora coloca uma franquia em reais diferente. Mas sinceramente, acho que essa cobertura vale muito a pena, especialmente para o cliente não ter dor de cabeça e nem nós tampouco. E o legal é que apesar de serem tratados como coberturas do seguro alto, qualquer sinistro que envolva estes serviços, assistência 24 horas, carro reserva e vidros, não interferirá na bonificação por ausência de sinistro lá na hora da renovação do seguro alto. Ufa! Por aqui encerramos os conceitos gerais e coberturas mais essenciais do seguro alto. Aliás, faltou falar de um desses conceitos que mencionamos em algum momento neste vídeo, que é a franquia do seguro alto. Mas este tema, assim como as coberturas adicionais do seguro alto, nós falaremos no próximo vídeo. Então se segura aí, que eu te vejo lá. Abraços!